Para falar sobre educação bilíngue, eu vou chamar ela, que é mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC em São Paulo, doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp, professora de cursos de bilinguismo e educação bilíngue e coordenadora da pós-graduação Educação Bilíngue, Desafios e Possibilidades no Instituto Singularidades em São Paulo. Ela é Antonieta Megali. Olá, acho que é boa tarde já, né? Bom dia, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. E para começar a nossa conversa, e é isso que eu me proponho hoje, é que a gente faça uma conversa, eu vou contar uma história para vocês, que para mim foi muito impactante e determinou muito do meu futuro profissional. Então, a história é a seguinte. Em uma escola regular, na qual toda a instrução era ministrada em português, uma família, isso há muito tempo atrás, procurou essa escola, uma família de origem alemã, com uma criança de 4 anos que só falava alemão. E na escola, a gente não tinha crianças que falavam alemão. E essa mãe, muito angustiada, né? Mas como é que vai ser? Será que ele vai conseguir? Por várias questões familiares, não havia outra possibilidade ali para aquela família. E a gente via a angústia, a ansiedade e a culpa dessa mãe. E o que eu faço até hoje? Quando eu também estou com muitas dúvidas, eu falo, calma, vai dar tudo certo, né? E o que a gente pediu ali foi para que essa mãe tentasse, de alguma forma, não passar toda essa angústia para a criança, né? Para que não ficasse ali todos os dias. Ai, como é que foi? Você entendeu? Você conseguiu brincar com alguém? Você ficou sozinho no intervalo? Perguntas para quem trabalha em escola, que as mães e as famílias se fazem muito para as crianças. E, de alguma forma, essa família ouviu a escola e, de alguma forma, reteve toda essa ansiedade, essa angústia. E essa criança tem 4 anos. E uma coisa que a gente sabe é que brincar não tem língua. As crianças brincam, ponto. Né? E as crianças geralmente são, e ainda bem, muito melhores do que nós adultos. Eu sei que esse ano se passou, essa criança estava super integrada, conseguia se comunicar com os colegas, aprendeu a linguagem da sala de aula, a professora falava, a criança entendia, as coisas funcionavam. Deu tudo certo, né? Na última reunião de pais, ao falar com essa família, então, essa mãe relata o seguinte, que, de fato, ela ouviu, né, os nossos conselhos iniciais de não ficar ali todo dia perguntando para a criança, e aí, deu certo? Como é que foi? Você conseguiu brincar? E que já tinha se passado todo esse ano, e que daí ela se sentiu muito à vontade para perguntar, mas fala para mim, filho, como é que foi isso? Né? Você entendia a sua professora? Como é que foi? E a criança dá uma resposta que, para mim, foi muito impactante e me fez pensar muitas das relações que a gente tem na escola. O menino responde o seguinte, mãe, foi difícil. No começo, a professora falava errado, mas, durante o ano, ela foi aprendendo. Eu já entendo tudo que ela fala. Então, eu acho que é uma história muito boa, porque a gente, na educação, e é óbvio, eu também me incluo nesse a gente tem muitas verdades, né? São discursos produzidos e reproduzidos historicamente que a gente mantém. Então, o olhar da criança, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é nosso olhar, né? E muitos dos discursos que circulam, a gente tem que questionar, a gente tem que duvidar. E a educação bilíngue, que a gente pode considerar um fenômeno relativamente recente, ela é cheia dessas verdades. E é um pouquinho nessa linha que eu quero fazer essa conversa
para tentar desconstruir duas grandes verdades, que são discursos produzidos, e, obviamente, esses discursos não são neutros, eles foram produzidos porque interessa a muita gente produzir esses discursos, mas que a gente repense, né? E que a gente comece a olhar para a educação bilíngue com um olhar menos ingênuo, mais informado e mais crítico. Então, o primeiro grande discurso é que o Brasil é um país monolíngue. Eu acho que a gente que trabalha com educação bilíngue, a gente tem o dever e a missão de combater esse discurso. Primeiro porque são faladas mais de 350 línguas no Brasil, línguas indígenas, línguas de imigrantes e outras línguas que surgiram do encontro com outras línguas. E quando eu falo que elas são faladas no Brasil, eu não falo que elas são faladas por imigrantes. Elas são faladas por brasileiros, que já são a segunda, a terceira geração desses imigrantes. Então, sim, são línguas brasileiras, né? Em muitos contextos, o português vem depois, só na escola. E a gente não precisa ir tão longe, porque muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você está falando lá, de um lugar muito distante. Não. No centro de São Paulo, hoje em dia, a gente tem escolas nas quais 65% dos alunos são bolivianos. Eu chamo de bolivianos porque eles são filhos de bolivianos, mas nasceram aqui no Brasil, são brasileiros, né? E é claro que esse mito do monolinguismo ele foi produzido porque ele interessa a muita gente, porque língua, e aí que eu acho que está toda a força da educação bilíngue, língua é poder. Se eu tiro a sua língua, se eu não reconheço a tua língua, eu tiro de você a possibilidade de participar da sociedade, né? Então, foi um discurso produzido e reproduzido que interessa a muita gente. E pouca gente sabe, porque esse discurso também não circula, que a gente já tem no Brasil, e todo esse movimento começou com a Constituição de 1988, 19 municípios que já sofreram o processo de cooficialização de línguas. Então, a gente já tem 16 línguas cooficiais no Brasil. Línguas indígenas, línguas como o Talian, que é uma derivação do italiano, como o pomerano. Então, sim, vivemos num país multilingüe, e a nossa educação bilíngue, o que fará? Contribuirá para o acréscimo de outras línguas que também serão nossas. Porque uma vez que a gente começa a escolarizar tantas crianças, e eu acho que todos vocês têm acompanhado o desenvolvimento e a sempre tenho dificuldade com essa palavra, proliferação das escolas bilíngues, a gente também está criando uma geração que está sendo também educada por meio de uma outra língua, línguas que serão nossas também, né? O inglês, o espanhol serão nossas línguas. Ouso dizer que, de certa forma, já são. E, com todo esse movimento, a gente tem as escolas bilíngues que crescem desenfreadamente e temos também outros movimentos que já estão bem mais estabelecidos, como escola bilíngues para comunidades indígenas, para surdos e para comunidades imigrantes. Então, eu acho muito importante que a gente entenda o nosso contexto, entenda a força e o poder de quem trabalha com línguas, porque, como eu já disse anteriormente, língua é poder. A língua que você fala, as línguas que você fala, te proporciona ação no mundo. E eu acho que é para isso que a escola serve, né? Para potencializar isso. E a segunda grande questão é que a existência da escola bilíngue se justifica pela necessidade que a gente tem de produzir falantes de língua adicionais ou línguas estrangeiras. E, claro, quando a gente fala de línguas adicionais e línguas estrangeiras, a gente está falando dessas línguas no nosso contexto. Adicionais e estrangeiras, línguas de prestígio. Inglês, praticamente. Isso a gente tem que repensar. E eu acho que é muito importante que a gente repense isso, porque senão a gente destina a escola bilíngue a um lugar que é muito ruim. Porque se eu perguntar aqui para vocês hoje, e eu vou falar do inglês, que é a língua de maior circulação no mundo atualmente. Quem aqui fala inglês, por favor? Levanta a mão. Desses que levantaram, quem aqui que levantou a mão aprendeu inglês na escola bilíngue? Uma pessoa ali. Não, aprendeu na escola bilíngue. 2, é a minoria,
né? Então, a gente pode pensar que, se a escola bilíngue existe só para ensinar a língua, não sei se ela precisa existir. É muito pouco. Há muitas formas de eu aprender a língua. Agora, é claro que eu não estou dizendo que a escola bilíngue não precisa ensinar a língua. É óbvio que ela precisa. Mas, se essa for a grande função dela, a gente errou. Porque daí a gente errou no significado e no entendimento que a gente tem desse conceito língua, né? A língua não é só um código. Ela não é um veículo que eu utilizo para me comunicar com o outro apenas. Língua te constitui, te faz ser quem é. A gente enxerga o mundo é para nós categorizado a partir das línguas que a gente fala. E daí a gente tem muitos exemplos, né? Se a gente for pensar numa língua que tem, por exemplo, 3 gêneros, masculino, feminino e um outro, que a gente pode chamar de neutro. Já tem uma categorização ali que é diferente, por exemplo, do português, né? Então, essa língua, ela te possibilita e também, obviamente, te restringe. Eu acho que a escola tem a função primeira de aproximar alunos a outras narrativas, para além daquelas que ele vivencia no círculo imediato. Agora, a escola bilíngue, ela tem um poder para isso, porque ela já está trabalhando necessariamente com outra matriz linguística e cultural, ou deveria estar, né? Então, a partir desse entendimento de língua, eu acho que a gente pode pensar nesse trabalho e nessa missão que a escola bilíngue deveria ter, que é aproximar esse meu aluno a outros discursos, a outras formas de pensar, a outras formas de entender e de categorizar esse mundo, para que a gente construa e produza alunos com outro repertório, com outro olhar para o outro, né? E eu acho que essa é a grande questão e, para mim, o ponto mais interessante da escola bilíngue, porque muito tem sido dito do trabalho com cultura. E trabalho com cultura, gente, não é trabalhar com foods and festivals. Trabalho com cultura é trazer para esse aluno outros discursos possíveis, outras grandes verdades, outras possibilidades de entender fenômenos diversos, que eu acho que é isso que a escola bilíngue tem que fazer. E, para além disso, é a partir desses outros discursos que a gente começa a entender qual é o nosso lugar no mundo. Eu preciso do outro para que eu entenda o meu discurso. Porque o nosso discurso, a partir de um certo momento, ele é um discurso automático, que eu reproduzo. Porque foi assim que eu aprendi, porque esse é o discurso que circula. Agora, quando eu me deparo com outros discursos, imediatamente eu começo a repensar o meu. Então, o convite que eu faço sempre é: a gente tem que pensar a escola bilíngue para além da língua. A gente pensar a escola bilíngue como uma possibilidade que a gente tem de formar sujeitos diferentes, que tenham um outro tipo de posicionamento, que enxerguem para além das grandes dicotomias de certo e errado, de verdadeiro e de falso, do sim e do não. E se toda a escola deveria fazer isso, a escola bilíngue está ali, com as 2 línguas, que necessariamente deveriam dar para esses professores, para essa comunidade, maior possibilidade de acesso a bens culturais, maior possibilidade de fruição de obras artísticas. Eu acho que essa é a nossa grande missão com a escola bilíngue. E acredito também que, a partir do momento que a gente consegue olhar para esse outro, a gente também consegue se entender, né? Agora, isso a escola bilíngue pode fazer, porque a língua, simplesmente estando ali, não significa que isso é feito, né? Eu sempre brinco, eu posso ter ali uma educação infantil, na qual a única aproximação que eu faço a partir dessas línguas podem ser, por exemplo, as princesas da Disney. Está tudo bem com as princesas da Disney. A questão é, o meu aluno não precisa de mim para conhecer as princesas da Disney. Então, é esse o convite que eu acho que a educação bilíngue, que a gente deve se fazer todos os dias trabalhando com a educação bilíngue.
E, para concluir minha fala, eu gosto muito de uma frase de um professor dinamarquês, que ele fala o seguinte: eu preciso do outro para que eu me entenda, porque é no reflexo que eu me enxergo, nos olhos do outro, que eu consigo me reconhecer. Então, eu acho que essa é a ideia, para a gente pensar como é que eu trago esse outro para dentro da minha escola. Acho que é isso. Obrigada, gente.